Você consegue imaginar uma festa na qual cada movimento, do menor gesto até atravessar o salão, e cada detalhe visual, da mobília ao comprimento da barra do vestido, fossem regidos por um complexo sistema de regras e procedimentos? Durante séculos, tais rituais foram comuns para a nobreza europeia. E embora eles já tenham saído de moda, reconhecemos os seus elementos nos rudimentos de uma arte que nos é familiar, o balé. O balé, do italiano balletto, ou pequena dança, originou-se na Itália renascentista como um misto de dança social e apresentação coreografada em reuniões aristocráticas. Em muitos aspectos, era uma maneira de impor às pessoas da corte formas aceitáveis de comportamento, como o modo de andar, de se curvar ou de segurar a mão de alguém. Tais regras também determinavam o vestuário e até a distância para se aproximar ou se sentar em relação ao rei. Com o tempo, o estudo do balé tornou-se um elemento central da vida da corte, e o adequado domínio da etiqueta tornou-se decisivo para o sucesso ou não de um cortesão. A palavra etiqueta vem exatamente desta época, onde o rei distribuía etiquetas aos nobres quando eles chegavam ao pátio do palácio, contendo instruções de como deveriam se portar. O balé foi trazido à França no século XVI pela italiana Catarina de Médici, esposa do rei Henrique II. A dança, assim como as celebrações, tornaram-se mais exuberantes, com os mestres de dança ensinando elaborados passos aos jovens nobres e elementos narrativos estabelecendo um fio condutor. O foco passou da participação para a apresentação, e a forma adquiriu mais pompa teatral, com cenários projetados por profissionais e uma plataforma ou palco ligeiramente erguidos com cortinas e bastidores. Mas foi na corte do século XVII de Luís XIV que o balé se refinou na arte que conhecemos hoje. O próprio Luís praticou balé desde a infância. Sua atuação como deus Sol Apolo, aos 15 anos, consolidou o papel central que o balé teria durante o seu reinado. E também deu a ele o título de Rei Sol, com seu traje dourado e esplendoroso e uma coreografia que promoviam a ideia do rei que governava pela vontade divina. Luís chegou a se apresentar em 80 papéis em 40 grandes balés, fosse como um líder majestoso ou às vezes atuando em partes menores e cômicas, antes de surgir ao final como o protagonista. Ele praticava balé diariamente, bem como esgrima e equitação. E através de seu exemplo, a dança tornou-se uma habilidade essencial para todos os cavalheiros da época. Mas a principal contribuição de Luís XIV ao balé não foi como dançarino. Ao fundar em 1661 a Academia Real de Dança, ele passou o controle do balé das corporações locais para a corte real. Para diretor, indicou o seu mestre de balé pessoal e parceiro habitual de apresentações, Pierre Béchamp, que estabeleceu as 5 principais posições do balé ainda usadas hoje. Através de parcerias com Jean-Baptiste Lully, diretor da Academia Real de Música, e com o famoso dramaturgo Molière, Béchamp ajudou o balé a se consolidar como um grande espetáculo. Em 1669, uma academia de balé independente foi fundada, a Ópera Nacional de Paris. É considerada até hoje a companhia de balé mais antiga do mundo. O balé se afastou da corte real para o teatro e sobreviveu às revoluções democráticas e reformas que se seguiram ao longo do século seguinte. Com o advento do movimento romântico, a fantasia e os temas folclóricos tornaram-se motivos comuns, e embora a influência do balé na França fosse diminuir, outros países como a Rússia iriam desempenhar um papel importante no seu desenvolvimento. Felizmente, a maioria de nós não tem que aprender passos complicados apenas para socializar num casamento. Em vez disso, podemos ir ao teatro assistir a profissionais, que passam a vida treinando com rigorosa disciplina para treinar proezas que teriam sido inimagináveis na época de Luís XIV. E também podemos prestigiar a paixão com que estudantes de balé do mundo todo se dedicam a esta maravilhosa arte que é o balé.